A todos os telespectadores, internautas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos aqui iniciando mais um programa, A Busca da Verdade, com o pastor Cláudio Alves, que está aqui, através da Palavra de Deus, nos orientando, nos esclarecendo a respeito de algumas dúvidas que nós temos a respeito da religião, do cristianismo e de alguns outros assuntos. O nosso tema de hoje será a religião de Jesus Cristo. É um tema muito polêmico e nós estamos aqui com o pastor Cláudio, que vai nos orientar, que vai nos passar o seu ponto de vista através da Palavra de Deus. Então, pastor Cláudio, me diga, qual era a religião de Jesus Cristo e de seus discípulos? Graças e paz a todos, né? E estamos aqui à procura da verdade. Que ao meu ponto de vista, muitas vezes não pode ser o seu ponto de vista, mas que a gente estamos aqui tentando esclarecer o que a Palavra de Deus nos esclarece. A gente vai ver no capítulo 15 de Mateus, a respeito da tradição, né? Que fala aqui a respeito da tradição dos anciões e dos fariseus, aonde Jesus ele foi contra essa tradição, que no caso era a religião deles. A tradição naquela época daqueles homens era a religião deles. A religião deles. Ao meu ponto de vista, sim, era a religião dele. Então, quando eles chegam até Jesus, eles fazem pergunta a Jesus, querendo dizer, em outras palavras, dizer qual é a tua religião. Então a gente vai ver aqui no versículo 1 que diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredivos também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe. E quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará ao seu pai ou à sua mãe, e assim invalidar-te a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Então, invalidar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então você está dizendo aqui que, apesar de aqueles fariseus seguirem à risca o judaísmo da época, é isso? Apesar disso, eles tinham algumas atitudes que iam contra essas regras do judaísmo, essas tradições e essas leis impostas pelo judaísmo, é isso? Não, é mais ou menos assim, porque ao meu ponto de vista, a palavra de Deus fala que se fosse verdadeiramente a verdadeira religião, o que eles estavam fazendo, os discípulos tinham transgredido. Eles tinham transgredido, né? Eles tinham transgredido, mas eles não transgrediram, por quê? Porque a verdadeira religião é você cumprir o que está escrito, e não alterar, e não adulterar. Então a gente vai ver que aqui existia uma alteração. Quando havia o que? Benefícios para ele, benefício próprio. Eles manipulavam a lei e a palavra de Deus para o seu próprio benefício. É isso que você está querendo dizer? Isso é o que está acontecendo muito hoje. Nas igrejas, eu não estou dizendo, generalizando todas não, mas a gente vai ver um número muito grande fazendo isso, hein? Contra o que está escrito. Porque a gente vai ver em Tiago, a respeito da verdadeira religião, no capítulo 1, no versículo 27, que diz aqui, não adianta começar do versículo 1, que é muito extenso, e o programa, A Busca da Verdade, você sabe que é pequeno, no máximo 7, 8 minutos para que todo mundo venha ver, e muitas vezes, participar também, haver participação, né? Haver participação. E diz aqui no versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar-se incontaminando do mundo. Então veja bem, a gente poderia ver o quê? O que é que está acontecendo hoje? A gente vai ver a aplicação do Velho Testamento no Novo. A gente vai ver o Velho Testamento sendo aplicado no Novo. A gente vai ver o Novo Testamento
na época de hoje, sendo muito aplicado. A gente não vai ver o quê? O Pentecoste. O Pentecoste de hoje, atualmente, será que o Pentecoste de hoje é o mesmo Pentecoste de antigamente? Não. As pessoas têm aquele mesmo fervor, as pessoas vivem em união, unânime em crescer o ministério, crescer a obra de Deus no sentido de ver o resultado do cristianismo? Não. Por quê? Porque não é o mesmo. Não é o mesmo. Naquela época, até quando as pessoas depositavam tudo aos pés dos apóstolos, era dividido entre eles. E hoje não é. O que é que acontece hoje? O que é que acontece hoje? O dinheiro é investido muitas vezes até em construção que vem a chamar a atenção mesmo do mundo, mas o que é que acontece? Para mim, eu vejo o dinheiro investido em vão. Por quê? Porque ele está mandando aqui visitar o órfão, a viúva, na sua tribulação, e poderia fazer o quê? Nessas igrejas tem muitos obreiros e obreiras que passam por tribulação, por dificuldade, tem muita viúva, tem muito órfão passando por isso tudo. Poderia fazer o quê, ao meu ponto de vista? Poderia criar o quê? Criar o quê? Projetos de quê? De hospitais, que o membro e o obreiro da igreja, e ele mesmo viesse ter direito que a um plano de saúde, está entendendo? Ele mesmo, ele não poderia dizer assim, não, a ação social é do governo, não, a ação social é de todos nós. Isso é a verdadeira religião, está entendendo? Mas o que é que eles fazem? Não, faz construções, até a Bíblia fala a respeito dessas construções que chamam a atenção do mundo, a qual vem negligenciando a verdadeira religião. A verdadeira religião que é essa daqui, se guardar do mundo, e essa verdadeira religião aqui, que é o quê? Que é visitar o órfão, as viúvas na sua tribulação, está entendendo? Poderia fazer escola, está entendendo? Porque eu não estou falando das escolas públicas do nosso país, mas você não pode cobrar de uma professora, quando você coloca numa escola pública o seu filho, você não pode cobrar dela, porque ela não tem um respaldo, ela não tem uma autonomia, tá entendendo? Elevada, de resolver o problema do teu filho. Não tem. Então muitas vezes nós não temos condição de colocar o nosso filho num colégio particular que nós podemos cobrar, hein? Cobrar verdadeiramente a educação dele, porque a gente não temos condição, uma condição financeira, tá entendendo? Então as igrejas hoje, em geral, quer dizer, ela arrecada, faz uma coleta, tá entendendo? Muitas vezes abusiva, uma coleta abusiva, e o que é que faz? Investe esse dinheiro, como diz Isaías, naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. E o que é que está acontecendo? Ao meu ponto de vista, a verdadeira religião, se quer titular como religião, é uma religião fora da palavra de Deus, uma religião libertinagem, porque tudo que se identifica como libertinagem é aquilo que não faz parte da palavra de Deus. Hein? É alterar, é você dizer assim, aqui é um copo, não, aqui é uma xícara. Rapaz, aqui é um copo, não, aqui é uma xícara, não é um copo. É como você pegar uma chinela e dizer aqui é um tênis. Não, aqui não é um tênis, é um chinelo. Né? Então quer dizer, como você dizer, é de noite, não é de dia. Né? Você está perdendo os valores cristãos. Então, mas voltando aqui, bem ao nosso assunto inicial, nosso ponto inicial e mais importante. Quais eram as regras, quais eram os costumes que Jesus Cristo e os seus discípulos praticavam naquela época? Eles praticavam algum costume religioso? Eles frequentavam algum templo em específico? A gente vai ver assim, que Jesus, ele guardou o sábado. Ele mesmo disse que ele guardava o sábado, mas ele trabalhava no sábado. Ele disse, até agora meu pai está trabalhando. E ele veio para quê? Ele disse assim, não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá entendendo? Por isso que ele mesmo, depois ele disse, todo aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, no outro texto, todo aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga, e nós temos que fazer a vontade de Jesus, não é fazer a nossa vontade. Tá entendendo? Nós temos que executar a verdadeira religião, é executar o que o cristianismo, o evangelho de Cristo nos ordena. Jesus, ele vem trazendo a graça, ele já mudou tudo. Tá entendendo? Em Hebreus a gente vai ver que foi trocado, abolido o primeiro, para se estabelecer o segundo. Tá entendendo? A gente vai ver em Coríntios, Paulo falando a respeito do primeiro Adão, que é terreno, e do segundo Adão, que é celestial, que é Jesus. Tá entendendo? Hoje até igrejas, quando vão falar, eles colocam o quê? Um copo de
de água, ou um lenço, alguma coisa, para a pessoa se espelhar e aplicar a sua fé naquilo dali e ter um resultado naquilo que está dentro dela, que é a fé. Mas eles não amostram Jesus. Eles não amostram Jesus. Jesus, ele vem mostrando o Pai nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe, não existe. É como o amado me disse uma vez aqui. O amado me disse aqui, na sua residência. O amado me disse o quê? Que aquele que nos aproxima de Deus é o mesmo que pode nos afastar. Por quê? Porque se eu não estiver ligado nele, ele pode me afastar de Deus. Porque eu tenho que estar ligado nele, Foi o que o jovem rico chegou dizendo assim: olha, bom mestre. Ele disse: por que me chama bom? Aí ele disse assim: olha, o que farei eu para ter um tesouro no céu? Aí Jesus disse o que para ele? Pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Porque Jesus primeiro disse assim: sendo os mandamentos, ele disse: já sigo tudo. Jesus o amou. Jesus disse assim: uma coisa ainda te falta. Pega tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. Quer dizer, você tem que ter uma ligação com Jesus. Você tem que ter uma ligação com ele. Se você não tiver uma ligação com ele, você não tem salvação. Agora, em termos que o irmão está me perguntando a respeito da verdadeira religião de Jesus. A verdadeira religião de Jesus era fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade de Deus. E a verdadeira religião hoje é fazer a vontade do Pai através de Jesus Cristo. Não adianta eu dizer assim: Deus meu, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, meu Deus. Deus é um tipo. Se eu disser o nome de Deus, disser o nome de Abraão, Isaac, Jacó, e não disser o nome de Jesus, é em vão. É em vão. Isso é uma religião em vão. É uma religião em vão, por quê? Porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E pode querer abolir, dizer que Jesus foi só um profeta. Para mim, Jesus é o único que pode nos ligar a Deus e ninguém mais. Amém. Então estamos encerrando aqui esse programa e nós gostaríamos que você também, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, e nós estaremos aqui também esclarecendo para você as suas dúvidas, porque o nosso programa tem um intuito: e buscar a verdade por meio da palavra de Deus e do conhecimento. Muito obrigado a todos e que a paz e a graça sejam com todos. Amém.